Hoje não, já tem um tempo que nós estamos vivenciando com o advento da facilidade de comunicação, com as diversas ferramentas de redes sociais, onde a gente procura fazer isso, a gente tenta se preservar, mas de repente a gente cai numa armadilha, num sequestro emocional, tomando a dor ou o julgamento de uma briga polarizada, em diversos aspectos. A gente tem visto famílias se separarem, colegas de trabalho deixando de se falar e assumindo posturas totalmente equivocadas e, o pior, incoerente com qualquer mensagem cristã. Mas o que parece que a gente foi dragado, parece que a gente foi sequestrado emocionalmente ali. Como que a gente pode, hoje, né, no mundo de notícias o tempo todo, de informações por todos os cantos, como manter o equilíbrio, Jorge? Como não se deixar ser dragado ou sequestrado emocionalmente por essas questões tão comuns? O problema, Paulo, é que a gente fica com uma certa ilusão de que existe um lado político que é o certo. Então, assim, não, o certo é você ser esquerda. Aí o outro diz, não, não, o certo é a gente ser direita, esse é o correto. E aí a gente fica nessa gangorra mental, é esquerda ou é direita? Na verdade, os espíritas, eles têm absoluta liberdade para ser o que eles quiserem. Os espíritas podem ser militantes de esquerda, militante de direita, adepto de esquerda, adepto de direita, e não cabe ao movimento espírita patrulhamento ideológico a quem quer que seja. Mas existe uma coisa que é fundamental. Eu escolhendo esquerda ou eu escolhendo direita, que é uma opção minha que eu posso fazer como eu bem quiser, eu não posso agredir ninguém. Se eu estiver na esquerda e eu ataco alguém, eu estou errado, porque a doutrina que eu sirvo não me ensina a agredir pessoas. Se eu estou à direita e eu ataco alguém, eu estou errado, porque a doutrina que eu sigo não me ensina a agredir ninguém. Então, quem está certo, quem está errado? Está certo quem não agride, e está errado quem agride, independente do flanco político em que se encontre. Porque a nossa doutrina é uma doutrina de amor. E se eu me filio a uma hoste político-partidária e essa hoste político-partidária ataca alguém, agride alguém, ofende alguém, não pode estar com aquilo que seja o verdadeiro bem. Ao mesmo tempo, se eu estou do outro lado e eu ataco alguém, também não faz sentido. Então, qual é o nosso lado? O nosso lado é o lado do amor, independente de quem nós sejamos. Às vezes, nós, do lado de cá, ocidentais, vestidos da toga da tolerância e da compreensão, dizemos assim: eu não sei por que judeu e palestino não sentem e conversa. Os caras moram no mesmo lugar. Por que não senta todo mundo e conversa? Então fala isso para cá. Fala isso para cá também, porque é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente fica com uma pregação de que no Oriente Médio o pessoal não se entende porque não quer, a gente está tendo processos de intolerância ideológica do lado de cá, que está muito parecido com o lado de lá. Então, é do mesmo jeito que só basta os homens assim quererem, as coisas podem se transformar. Então, como fazer para a gente não enlouquecer nesses dias tão difíceis, Paulo, que a gente está vivendo? Eu vou dar algumas dicas. Vou dar 7 dicas de como fazer para não enlouquecer nos dias de hoje. Dica número 1, assista só um noticiário por dia. Não passe o dia inteiro com a televisão ligada, e você vai só se perturbar. Dica número 2, não assista aos programas de ódio, de crime da tarde. Matou, 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 pegou, estuprou, foi e tal, arrastou, e o cara passa a tarde inteira contando o mesmo crime na sua cabeça, enchendo a sua casa de energia ruim. Questão número 3, não traga a loucura do mundo para dentro da sua casa. Não é para ser alienado, mas converse pouco sobre o que acontece de ruim no mundo. Não torne a sua casa um antro de discussão permanente dos problemas ideológicos que o mundo atravessa. A gente não vai ser alienado, mas a gente evita de ficar o tempo todo em casa conversando sobre questões de raiva, de briga, de confusão. Número 4,
Evite os grupos de WhatsApp que atacam pessoas, independente de que grupo seja. Saia do grupo. Se o grupo é de A e ataca B, não vai fazer bem a você. Se o grupo é de B e ataca A, também não faz bem. Não faz bem estar num local onde a gente fica alimentando raiva, ódio, mágoa, ressentimento. Isso não é legal. Dica número 5. Não publique você também mensagens de desamor, de ódio, de ataque a quem quer que seja. Trabalhe no sentido de semear o bem, a harmonia, a busca de uma sociedade mais fraterna, que a gente seja colaborador na construção de uma sociedade mais tolerante, mais amorosa, e não ficar na rede social nós mesmos gerando conteúdo de agressão a outras pessoas. Número 6. Implante em casa o culto do evangelho no lar. Se já tem, passe a fazer diariamente. Diminua o tamaninho, faça só uma oração, uma leitura e uma oração, mas mantenha a casa viva com a questão da oração, com a presença do espiritual. E a dica número 7 é que, já que você está assistindo menos TV, está menos no WhatsApp, está conversando menos besteira, está com mais tempo, pegue uma obra espírita para ler, pegue um livro, um romance e encha a sua casa de energias positivas. A melhor maneira de afugentar o mal é atraindo o bem. Não tem como o bem entrar se o mal ocupa todos os espaços da casa. Então, você retira a presença do mal para que o bem consiga ter espaço para penetrar no seu ambiente doméstico. E como última questão sobre isso, só para não ficar essa ponta para fora, os espíritas, eles podem, se assim quiserem, ter a militância política que quiserem, porque isso é do direito de cada um de nós. Isso é direito de cada um. Mas o movimento espírita não pode ter militância. Nós não podemos usar a tribuna espírita para a nossa predileção político-partidária, porque isso não condiz com a essência do espiritismo. Nós, como pessoas, claro que podemos, até devemos ter uma participação política. Isso é importante, que a gente atue e faça a nossa contribuição com amor, levando sempre o espiritismo para a política e não trazendo a política para dentro do espiritismo. Mas o movimento espírita, a tribuna espírita, o espaço espírita nunca poderá ser utilizado para predileções políticas, sob pena de nós fazermos dentro do espiritismo aquilo que já aconteceu em outras doutrinas no passado, que se aliançaram a questões políticas e que hoje a gente vê as consequências e os desvios que andamos, né, cometendo no passado, quando essas mesmas doutrinas, ainda que cristãs, acharam que o poder político poderia estar próximo do poder de Deus.